Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Toda quinta-feira às 19 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Já estamos conectados aqui com o nosso protagonista, Ernesto Abercor. Olá, senhor Ernesto, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Mais um programa Ernesto Responde. E vamos à primeira pergunta. O primeiro assunto dessa noite é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e a sua adequação na ERP Flex. O senhor Ernesto conversou com o Jolie. Vamos acompanhar esse bate-papo. Então, Anderson, a gente realmente está se enquadrando dentro da LGPD, porque é uma coisa que está aí, já está em vigor já desde o ano passado. Então, nós nomeamos aqui o Jolie para exatamente tratar desse assunto e de como nós devemos nos comportar. Então, Jolie, qual é que é o princípio básico? Por exemplo, nós temos informações sobre os nossos clientes, quais são os clientes dos nossos clientes. E aí, como é que a gente tem que agora se comportar? Nós podemos continuar recomendando um determinado cliente? Agora com a LGPD mudou um pouco. A LGPD ela trata todos os dados do cliente. Ele tem que dar o consentimento para você. E tem vários tipos de dados, dados sensíveis, dados pessoais, dados empresariais. A gente tem que saber quais são os dados, o que a gente vai trabalhar com esses dados e como que a gente vai entregar esses dados. Quando eu vou oferecer o sistema para alguém, eu estou dizendo que o cliente XYZ está super satisfeito. Agora, vamos imaginar que esse cliente está super satisfeito, então de repente deu um problema. Tem um problema com ele lá e eu senti que ele ficou meio chateado. O que eu tenho que fazer? Eu posso continuar a divulgar o nome dele como um cliente de referência ou devo tomar uma atitude? O dado, uma vez que o cliente deu o consentimento de você trabalhar com esse dado, a gente pode trabalhar sem problema nenhum. A qualquer momento o cliente pode revogar isso. Ele pode ligar e falar, não quero mais que você use os meus dados ou compartilhe os meus dados com ninguém. Pela ética a gente não divulgaria esses dados. Exato. Então é um trabalho que... Eu diria até que de tempos em tempos a gente deve refazer aquela pergunta para todos os clientes que a gente está indicando como referência, se eu posso continuar a indicá-los como referência. Sim, esse é o ideal. E com relação ao RH? O RH tem informações de todos os colaboradores, algumas confidenciais, outras não, algumas mais sérias, outras não. O que nós temos que fazer? Sempre o RH vai ser o mais afetado dentro da LGPD, porque ela tem dados sensíveis, né? Que são aqueles dados, gênero, se ele é ou não afiliado a algum partido político, para que time que ele torce, para que time que ele torce. Por exemplo, também, se o colaborador for corintiano e o RH sair divulgando isso, não pode. Tem que ter o consentimento do colaborador. Exato. Então, num conceito geral, é o tratamento dos dados. O RH, como ele é mais sensível, que tem os dados de saúde, dados de salário, vários dados que não podem ser divulgados. Então, o RH tem que tratar esses dados, não pode divulgar. Caso ele divulgue, ele tem que avisar o colaborador que está fazendo isso. E perguntar para ele. Pessoal, eu acho que então, em resumo, a lei geral aí de proteção de dados, ela nos coloca um conselho que a gente devia ter já naturalmente, que é antes de divulgar qualquer coisa, perguntar àquela pessoa que é o objeto daquela informação se a gente pode falar isso para outras pessoas, né? Acho que quem seguir esse procedimento não vai ter problemas com a lei, não precisa ter nenhum documento mais específico e tal. O que pode acontecer é você ser denunciado, certo? Sim, existe uma denúncia e pode ser feito aí e tem uma apuração para ver como que a empresa ou o detentor dos dados trabalhou com esses dados, se ele divulgou de uma forma errada ou se ele repassou para alguém, mas existe, tendo a ética e o caminho certo de todos trabalhando esses dados, não vai ter problema nenhum. Então, pessoal, vamos tomar esse cuidado aí para evitar de ou alguém da empresa
proceder de forma incorreta e você ser pego assim de surpresa por estar dando uma informação que não foi autorizada, certo? Correto. Obrigado, Jolie. Ok. Angústia, estresse, a correria do dia a dia, as coisas que se tem para fazer, as coisas que não se tem para fazer. Senhor Ernesto, o que fazer quando não temos nada para fazer? É verdade, olha, foi uma das primeiras vezes que eu viajei sem levar o computador. Eu fui para uma fazenda de um amigo nosso, no interior lá da Bahia, quer dizer, um lugar que não tinha absolutamente nada para fazer. E nem o computador na mão. Como é que eu ia passar 4 dias lá? E aí que eu comecei a ver esse grande problema que eu sempre falo: o que fazer quando você não tem nada para fazer, né? Como é que a gente deve ocupar o tempo? Então aqui vão algumas sugestões. A primeira que eu acho é ler um livro. Toda viagem, leve um livro, ou mesmo em casa, tenha sempre um livro que você está lendo naquele instante, seja um romance, seja um livro mais técnico, que é uma atividade assim bastante interessante. A outra coisa também, evidente, assistir TV, mas de uma forma organizada, vamos dizer assim, ou uma TV Cultura, uma TV, ver um filme na TV, ou então realmente ir no Discovery, ou mesmo no YouTube, né, que pode também ser assistido lá, aqueles vídeos espetaculares que tem. Então essa também é uma atividade bem interessante que aumenta bem a sua cultura. A outra coisa, pessoal, quando você vai para um lugar desse, às vezes não dá muita vontade de fazer exercício, mas é fundamental. E onde eu estava não tinha nada, não tinha quadra de nenhuma atividade esportiva. Tinha a praia e o mar, que na verdade foi na praia esse lugar que eu fui. Então já tem a praia para correr. Teve um dia que eu corri durante 2 horas e nadar uma longa distância, realmente para deixar aí o corpinho em ordem. Então fazer esporte, mesmo que você não tenha assim quadras, dá a arrumar um jeito. Outro negócio é meditar. Meditar é um negócio legal, você sentar e realmente pensar e praticar meditação. Não é fácil, eu tive aí umas aulinhas há muito tempo atrás, então em alguns momentos eu fiz isso. Tomar sol, também tomar sol quando você está tomando sol e meditar é mais ou menos uma atividade bem semelhante. Participei também de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é acompanhar a preparação do almoço, né? Ver lá como é que estão fazendo as comidas. Enfim, aprender um pouco a cozinhar, que é uma atividade que eu não gostava e até que foi bem interessante assim, eu participar um pouco lá com o pessoal da cozinha. Outra coisa é organizar suas coisas, então mesmo no celular, botar em ordem lá o que você tem, apagar o que você não está mais interessado, né? Eu faço todo ano um álbum com todas as fotos, então eu tive que selecionar todas as fotos que eu tirei em 2021, então também foi uma atividade bem interessante. E a última coisa que você também faz quando você está num grupo de amigos assim é conversar. E aí também, conversar é legal, mas o interessante é que eu estava com um grupo, né, a maior parte família e amigos da família, onde não tinha uma pessoa que trabalhasse com TI. Então para mim foi um pouco complicado, porque os assuntos que foram tratados quase eu não entendia nada. Eram assuntos de um filme que alguém assistiu, ou de uma moda que está surgindo aí, e eu, na maior parte das vezes, ficava boiando. Mas é bem interessante isso, né? Como é difícil, fora do trabalho, fora de um curso que você está fazendo, assim, quando você se reúne com um grupo de pessoas num lugar que não tem nada para fazer, e você passar lá 3 ou 4 dias com essas pessoas. Tem algumas pessoas que se adaptam bem a isso, outras que não tanto, porque exatamente são pessoas que querem sempre estar fazendo alguma coisa produtiva, alguma coisa que dê algum resultado naquele momento.
e é preciso se acostumar a esses momentos de lazer, esses momentos de repouso, mas também procurando aproveitar aqueles momentos, certo, pessoal? Então esses são alguns conselhos aí, resultado dessa viagem diferente que eu fiz em não levando o meu querido computador. Ernesto, China despontando no cenário econômico mundial, fazendo frente aos Estados Unidos. No programa passado o senhor falou sobre a China, tratando especificamente sobre planejamento familiar. O senhor disse que era um dos pilares aí da ascensão da China. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse assunto? Como que está essa questão atualmente do planejamento familiar, do controle de natalidade? Então, pessoal, na última Ernesto Responde, eu justamente falei que uma das condições assim para um país crescer, principalmente como o Brasil, melhorar a qualidade de vida e tal, é o tal planejamento familiar, né? Na ocasião eu expliquei que evidentemente só para pessoas mais necessitadas, enfim, dentro de certas circunstâncias. E até baseado no exemplo que aconteceu na China, né, que fez um planejamento familiar e hoje está aí um baita desenvolvimento, situação econômica positiva e, sem dúvida, isso está ocorrendo em consequência dessa atitude que o governo chinês tomou naquela ocasião. E, por incrível que pareça, eu li agora, essa semana, de que a China está tendo agora o problema oposto. Dificuldade em fazer a população crescer, a população então consequentemente envelhecendo, porque não nasce criança, a população vivendo cada vez mais, então o nível médio de idade fica alto. E aí tem também problemas, apesar de hoje as pessoas viverem com saúde por mais tempo, mesmo assim o governo chinês está considerando que isso é um problema e é ocasionado principalmente porque as famílias se habituaram a ter poucos filhos, mas também por questões mesmo de saúde. Os processos que foram usados para impedir que as pessoas não tivessem filho naquela ocasião estão tendo consequências agora, né? Então as mulheres estão tendo dificuldades em ter filhos, né, por vários motivos aí, mas apenas para colocar isso como um sinal de alerta. Quer dizer, se esse processo um dia for utilizado no Brasil, é preciso fazer isso com muito cuidado. Não pode ser exagerado, tem que ser realmente dentro das condições de saúde da medicina bem pensadas, e aí sim uma medida que certamente traz somente benefícios para o país. Enfim, é necessário, mas com muito controle. Agora, para a última pergunta, como mensurar o valor das coisas, senhor Ernesto? Essa questão de valor das coisas é realmente bem interessante. Meu pai era fotógrafo e ele gostava de fazer fotos com boa qualidade, mostrando alguma coisa, quer dizer, que significassem, né, que gerasse um interesse por parte de quem está vendo aquela foto. E ele não se conformava quando ele ia na Bienal, né? Na Bienal você vê aqueles quadros que são feitos por pintores famosos e tal, e você não entende nada, né? Às vezes é um monte de pontos, alguns riscos, um negócio que é super fácil de fazer e valendo uma fortuna só porque é de um pintor famoso e tal. E ele falava, não entendo como esse desenho vale tanto dinheiro, não sei o que e tal. E o que eu quero colocar isso é que isso está muito ligado ao que hoje nós estamos vendo aí com o metaverso, porque quando as coisas forem ser virtuais, principalmente os NFTs, que eles estão falando aí que vão valer fortunas e que muita gente vai investir nisso, é mais ou menos esse mesmo processo. Quer dizer, alguma coisa ganhar valor pelo simples fato de que a sociedade
concorda em pagar um valor alto por aquela obra, por aquele desenho, por aquela imagem que está gravada aí num servidor no mundo virtual, né? Então vamos analisar bem isso, porque não é bem assim que qualquer coisa que você colocar lá e dizer que vale tanto, as pessoas vão estar dispostas a pagar, certo? Então cuidado, principalmente no momento que você toma a decisão de comprar um desses produtos aí do NFT, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar todos os assuntos que já foram tratados em nosso programa. Basta você procurar nas playlists, são cerca de 130 assuntos até o momento. Sr. Ernesto, boa noite, até a próxima semana e deixe aqui também o seu boa noite para a nossa audiência. Pessoal, obrigado pelas perguntas, espero que tenham gostado e nos encontremos na próxima quinta-feira.